perceber a diferença entre perturbação psíquica e perturbação espiritual? Bom, muitas vezes essas coisas se confundem, né? Porque muitos irmãos que estão na perturbação espiritual passaram ou passam também pela sua perturbação psíquica. Independente dele estar num fenômeno obsessivo, ele precisa ser visto também pelo profissional da área que cuida dessa especialidade, que é a psiquiatria. Porém, quando aquele paciente que se apresenta dentro do seu transtorno com modificações do padrão de comportamento, com modificações do seu modo de agir, pensar e falar, nós precisamos nos atentar pelo fenômeno da perturbação psíquica, sim, na questão do fenômeno obsessivo. Mas nós não podemos nos esquecer que essa diferenciação ela não ocorre de um momento para outro. Ela vai ocorrendo à medida que você vai cuidando daquela criatura. Então, mesmo os nossos colegas psiquiatras, eles têm uma dificuldade de, em um primeiro momento, quando eles são médicos espíritas, de perceber essa diferenciação. Então, a recomendação que o Núcleo de Saúde Mental da AME Brasil coloca é que, mesmo que seja uma possibilidade de influenciação espiritual, esta criatura precisa ser encaminhada para um tratamento médico também. Até porque as medicações psicotrópicas, elas funcionam como um bloqueador dos plugs imantados no perispírito pelos obsessores, muitas vezes à distância, que controlam o arcabouço mental deste indivíduo. Eles, como funcionam como bloqueadores, como atenuadores da influenciação espiritual, ele consegue dar um tempo de trégua para aquela criatura. E isso facilita e muito o tratamento médico, o tratamento psicológico. Porque, não se enganem, além do comprimidinho, é importante a psicoterapia. É importante que aquela criatura tome responsabilidade de si e consiga andar de uma maneira diferente dali para frente. Então, não só o tratamento medicamentoso, mas também o tratamento psicoterápico. Mas a diferenciação, chegou na minha frente uma pessoa perturbada psiquicamente, para a grande maioria dos médicos, como não temos o fator obsessivo como conhecido deflagrador dos processos psíquicos, né, pelo adoecimento psíquico, não tem como fazer uma diferenciação imediata. É com o tempo que a gente consegue observar. Perfeito. Indo na mesma linha, a cura do transtorno mental na casa espírita não é uma interrupção do processo expiatório? Acho que eu vou chamar os universitários. Gente, a vida não é uma fatalidade. Eu parto do princípio que Deus, na sua misericórdia divina, vai nos observando dia a dia e vai nos dando a chance de melhoria nas oportunidades. Seria uma falta de caridade eu deixar uma criatura em amplo surto psicótico, seja por influenciação espiritual ou não, deixar que ele permaneça em sofrimento. Isso é punição. Isso não é coisa de Deus. Deus nos oportuniza a melhoria individual minuto a minuto. Exemplo, eu tenho na minha programação uma possibilidade de desenvolver um câncer de mama. Exemplo. Porém, ao longo da minha vida, eu fui adquirindo características de ajuda pessoal, de ajuda interpessoal, de assistência voluntária, por mim mesma, sem ninguém me falar, de ajuda ao próximo,
de ser um trabalhador independente do credo religioso, de ser um trabalhador exemplo na casa espírita. Eu vou adquirindo créditos, os bônus horas vão funcionando. E aí aquele câncer que era para vir de uma forma totalmente fora do contexto do tratamento e o meu desencarne imediato, eu consigo prolongar a minha vida 35, 40 anos para frente e vou morrer de outra coisa. Então, a gente tem que pensar que na vida a fatalidade ela não é obrigatória, porque seria punição divina. Então, Deus, dentro da sua misericórdia e conhecendo cada um de nós como Ele conhece, Ele consegue avaliar o nosso caminhar e nos dar nova oportunidade. Eu acredito que os meus amigos psiquiatras das associações médico-espíritas concordam comigo. Não é que nós vamos atrapalhar o fluxo da necessidade expiratória, mas nós vamos levar a oportunização de melhoria individual à medida que a criatura vai tomando consciência de si e das suas potencialidades. Essas foram as fáceis, agora vemos as difíceis. Brincadeira. Como ajudar... Eu só sou gastropediatra, tá, gente? Como ajudar a família a auxiliar a criança que passa por uma problemática psicológica? E de que maneira podemos ajudar o jovem que sofre de transtorno mental? Então, nós temos a criança e o jovem. Bom, isso faz parte do meu dia a dia. Tanto a Arismar quanto eu, nós temos a oportunidade de lidar com essas famílias todos os dias. E numa visão, numa perspectiva atual, nós temos visto famílias inteiras adoecidas. A começar de pais infantilizados, cuidando de filhos infantis. Atualmente está todo mundo amigo, não existe hierarquia familiar, não existe quem conduza, e muitas vezes os filhos conduzem a família. E só por esta inversão de valores, nós temos a facilidade do adoecimento familiar. Filhos órfãos de pais vivos. Então, para os adolescentes, é necessário que nós possamos compreender, porque todos nós fomos adolescentes um dia. Ninguém nasceu adulto com 30, 40 anos, 60 anos de idade. Todos nós passamos por essa fase. E a gente visualiza o adolescente assim. Ele não é grande para assumir determinadas responsabilidades, então nós o tratamos como criança e tudo achamos que é fase. Mas nós exigimos dele responsabilidades de adultos que eles não têm. E eles correm disso. Então, a cada um nós devemos dar o tempo necessário de amadurecimento. E precisamos ser companheiros. Mas, principalmente as crianças e os adolescentes, eles têm a necessidade de sentir que alguém vela por eles. Como nós tínhamos também a necessidade de saber que nossos pais... Nós não íamos precisar de pensar em comida, em água, em energia elétrica, porque estava tudo pago, as contas estavam todas certas. E do âmbito psíquico, isso também tem o seu respaldo. Então, precisamos ser pais dos nossos filhos. Lembrar que eles não têm, muitas vezes, discernimento, apesar de terem opinião. Mas, muitas vezes, eles não conseguem conduzir as suas vidas de uma maneira adequada, porque eles não têm aquilo que é precioso em cada um de nós, que é o poder do discernimento. E daí, muitos deles, eles se sentem órfãos. E daí, o nosso compromisso enquanto família, enquanto pais, ele é estritamente necessário, porque se Deus nos confiou 2, 3, 4 espíritos sobre a nossa responsabilidade, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Agora, existem as situações inversas também que a gente vê. Filhos em tenra idade, muito mais amadurecidos do que seus pais. Mas, mesmo assim, pais são pais, filhos são filhos.
Então, o que precisamos achar é um denominador comum entre todos, mas que a noção de família seja preservada. Porque quando isso se inverte, nós temos um grande problema familiar. Porque não se dialogam, mas principalmente não convivem as realidades. E com essa questão das redes sociais, cada vez mais nós temos visto pais plugados no Instagram, no Facebook, e os filhos fazendo tarefas sozinhos, com dificuldades, ou precisando de atendimento por parte de seus pais, de problemas corriqueiros na escola, com uma briga com um colega, com uma dificuldade maior com a matéria ou com a professora, e principalmente nos casos de bullying, nós temos pais ausentes. Então, para que nós preservemos a identidade familiar da criança e do adolescente, precisamos pensar principalmente no conceito correto de família, que é como Joana de Ângeles coloca no SOS Família. Como é que nós conseguimos pensar em 5.000 se nós não damos conta de pensar em 5 dentro de casa? Né? Então, a gente tem visto isso no nosso dia a dia, e, principalmente, isso tem nos alertado muito a conversar com os pais. Uns aceitam a gente falar, mas outros não. E a gente respeita, mas a sementinha foi plantada. Poderia falar mais sobre a web dependência, como identificar sintomas, causas? Ninguém sofre disso, né, gente? Vou contar com uma história. Há 2 semanas atrás, no nosso consultório, a queixa principal é dor na barriga. Doutora, tem 3 meses que esse menino está com dor na barriga. Ele acorda com dor, ele às vezes fica nauseado, passa mal, come tal coisa, piora. Mas a gente vai investigar, faz os exames e não achamos nada. Aí a gente começa a passar para a segunda fase, que às vezes na primeira fase de consulta, no primeiro encontro com os pais, nós às vezes, dependendo dos pais, nós não temos aquela entrada para entrar em determinados focos de assunto. Mas na entrega dos resultados, que eles ficam descontentes, por que não achou nada que justificasse organicamente aquela dor na barriga, porque a mãe tem que sair do trabalho 3 horas da tarde, que o menino está passando mal na escola, e levar ele para o médico, eles querem uma causa orgânica. Mas aí você entra na seguinte questão. Mãe, ele fica quanto tempo no celular? Doutora, esse menino nem fala dentro de casa. Ele chega, almoça, entra para o quarto e por lá fica. A gente vai ver se ele está estudando. Não, está no tablet. Mas, mãe, mas mais ou menos quanto tempo? Enquanto ele está em casa, ele está assim. Ele está plugado no tablet. Está jogando. E que jogo ele joga? Olha, a última vez que eu vi é um joguinho de sangue. Todo mundo se mata. E aí converso com o menino. O menino vai no resultado. E eu sei, numa hora da conversa lá, ele fala assim: doutora, é tão engraçado, às vezes à noite eu acordo, mas não, eu vejo eu ali, sabe, deitada ali. Uma criança me falou isso há 15 dias atrás. Eu me vejo ali deitado ali na cama, mas eu estou do lado do meu corpo, brincando, jogando no meu tablet, com um monte de gente espalhado no mundo todo. Ou seja, ele se viu em desdobramento ali, naquele momento, durante um jogo. E essa web dependência, ela reflete na vida de relação de tal forma que o isolamento social, o isolamento familiar, a irritabilidade, a impaciência, a dificuldade de concentração, porque causa uma viciação como qualquer outra viciação, como um alcoólatra anônimo. Ele sente falta da bebida. Então, na web dependência, nós temos exatamente a falta da necessidade de checar ou o celular ou o tablet a qualquer momento. E o que os nossos amigos das pesquisas têm mostrado, que aqueles neurotransmissores que vocês viram, a dopamina, a serotonina, eles começam a entrar em desequilíbrio.
E isso leva a transtorno psíquico, a crises de ansiedade. Então, a dor na barriga da criança está explicada como? Se ela está viciada, por exemplo, em jogos, principalmente em jogos em que tem muito alto grau de violência, a nossa adrenalina no cérebro aumenta exponencialmente. Aumentando, ela caindo na corrente sanguínea, ela é espalhada por todo o organismo, dando batedeira, mãos frias, pés gelados, mãos com sudorese, ou seja, mãos suadas. Mas, principalmente, ela vai levar uma alteração comportamental. E isso gera a produção do suco gástrico extremamente ácido e a barriga dói. Então, a causa da dor da barriga, eu posso dar o antiácido que for. Se eu não tirar o excesso de Web dele, ele não vai melhorar. Acho que ficou claro? Como a psicoterapia atua no processo de reequilíbrio do ser? Ou seja, falar de si mesmo, de seus conflitos, e ainda recordar das dores e sofrimentos, efetivamente ajuda o assistido que sofre de transtorno mental? E muito. Porque, na realidade, a função da psicoterapia é colocar o ser diante de si. É como se fosse um espelho. Ele vai conseguir visualizar aquilo que lhe machuca, mas ele também, ao longo do tempo das psicoterapias, ele aprende a desenvolver mecanismos que lhe protegem daquele sofrimento. Ele passa também a entender que aquele que foi motivo de sofrimento para ele, que às vezes o tratou mal, aquele que não preocupou com seus sentimentos, aquele que feriu o seu orgulho, aquele que lhe colocou em situações muito pecaminosas no sentido de infringir aquele pensamento correto para um pensamento incorreto, ele também consegue avaliar que aquela pessoa é adoecida. Então, ele passa a ser, ao longo do tempo, quando possível, e quando ele recobra a sua sanidade mental, porque lembrem-se, um paciente deprimido, ele não é deprimido para sempre. Um paciente alcoólatra, ele pode não ser alcoólatra para sempre, apesar de guardar o seu potencial. O paciente esquizofrênico, este sim, ele tem uma ruptura do pensamento. O pensamento dele não é sequenciado. Então, ele tem um processo psiquiátrico muito mais grave. Então, para ele voltar à sua normalidade, depende do tempo, dos tratamentos medicamentosos, dos tratamentos terapêuticos, as terapias ocupacionais. Então, para o paciente esquizofrênico, o tratamento é um pouco mais complexo e demorado. E pode durar uma vida toda, porque ele pode ou não voltar para a sua normalidade. Na grande maioria das vezes, não. Na sua totalidade, não. E no paciente bipolar, que a gente viu lá como a terceira causa mais comum, ele pode se manter estável. E ele nunca poderá abandonar a psicoterapia, porque ele precisa de um olhar associado com o olhar do psicoterapeuta para si mesmo. Portanto, o tempo de tratamento e a qualidade, o benefício que a psicoterapia promove, ele é imenso. E Joana de Ângeles, em toda a sua coleção psicológica, ela dá ênfase à psicoterapia. Porque é no tratamento psicológico, na conversa, na avaliação de possibilidades futuras, na avaliação do que aconteceu do passado e no que aprender com tudo isso, faz com que nós criemos para o futuro benesses para nós mesmos. Ou seja, nós tiramos uma vírgula de um lugar errado na frase e colocamos no lugar certo. Da próxima vez que nós formos ler aquela frase, a gente lê com a entonação correta. Então, a psicoterapia, ela é necessária para os transtornos psíquicos, como para nós todos também.
que todos nós guardamos um pouquinho de adoecimento da alma. Qual a gênese da síndrome do pânico e como orientar a pessoa que procura a casa espírita com essa síndrome? Olha, gente, como eu falei, eu não sou psiquiatra. Mas o que a gente sabe, que geralmente a síndrome do pânico, ela guarda uma íntima relação com as crises de ansiedade e principalmente com uma avaliação do momento presente para aquele ser. Ou seja, tudo que nos cerca, tudo aquilo que nos faz vivenciar determinadas situações, nós temos dificuldades desta avaliação e, consequentemente, isso nos traz um pessimismo enorme e, consequentemente, a avaliação deste tratamento vai passar principalmente pelas estabilizações do humor. Então, para a síndrome do pânico, não só a psicoterapia, mas quanto também o tratamento medicamentoso, ele é importante para o equilíbrio daqueles neurotransmissores. E, consequentemente, isso precisa ser trabalhado de uma forma integrada, porque o paciente que tem a síndrome do pânico, ele tem um nível de ansiedade extremamente alta. Então, aquilo que muitas vezes desencadeia em nós uma crise de ansiedade leve, para ele, qualquer coisinha, ela tem uma reverberação muito maior. E isso atua no seu modo de vida, favorecendo de tal forma esses desequilíbrios psíquicos, mas principalmente o modo com que ele leva a sua vida. Então, muitas vezes, o paciente com pânico, ele, se não bem encaminhado, ele pode desenvolver, ao longo do seu tempo de vida, consequências extremamente graves, tanto no relacionamento, quanto na sua condução de vida. Tudo é muito grave, tudo é muito difícil, tudo é muito difícil de se resolver, não se tem solução, e isso pode vir a desencadear processos depressivos gravíssimos, né? Então, a casa espírita ajudaria como? Pelo atendimento espiritual, que é a porta de entrada. Se avaliarmos que existe também a influenciação espiritual no processo obsessivo, o encaminhamento se faz necessário e importante, porque a cura, independente daquele tratamento que é proposto, depende do indivíduo. Então, nós não podemos nos ater ao fenômeno de cura da casa espírita. Ela vai levar o consolo, o conforto, ela vai levar principalmente mecanismos de desenvolvimento para que aquela criatura melhore e se transforme. Mas a fenomenologia, isso é complicado. Então, independente dos transtornos que o paciente apresenta, que a pessoa apresenta, é necessário a transformação individual. E isso pode levar uma vida inteira, né? Mas a psicoterapia e o atendimento espiritual, a assistência espiritual, ela é fundamental para o equilíbrio psíquico do ser. Perfeito. A doença de Alzheimer também é considerada nos parâmetros dos transtornos mentais? Olha, a doença de Alzheimer, ela é uma doença orgânica, né? Com um conteúdo psíquico extremo. Os seus conteúdos de memória, eles são perdidos. Muitas vezes recuperados ou não, ao longo do tempo, quanto mais precoce é o diagnóstico. Porém, nós podemos classificá-la como uma doença mista, né? Ela tem tanto o fator orgânico quanto o transtorno psíquico associado. Porque muitas vezes o paciente com Alzheimer, ele entra em crises de ansiedade de tal forma, justamente por não se recordar de coisas recentes, né? A gente tinha um vizinho em Brasília, um vozinho, que ele tinha 75 anos, ele ficava bravo porque ele tinha acabado de comer um prato de comida e sentia com fome.
Ele não guardava a memória da saciedade. E brigava com a nora dele, falava que estavam deixando ele passar fome para qualquer um que chegasse lá. Então, isso gera, não só no paciente, uma crise de ansiedade intensa, quanto também nos seus familiares. Então, a doença de Alzheimer, ela é classificada, né, como um transtorno orgânico, mas também como um transtorno, ela tem o seu conteúdo de transtorno psíquico. Mas, independente disso, precisamos fazer o acompanhamento, tanto medicamentoso, quanto terapêutico, quanto espiritual. Isso é importante. A doutora Márcia falou várias vezes aqui nos universitários, e teve um universitário que resolveu auxiliá-la. Vou relatar. Gostaria de parabenizá-la pela excelente explanação. Sou psiquiatra espírita e dou palestra a respeito do assunto abordado e aprendi muito com as suas pesquisas. Existem casas espíritas que têm trabalho de desobsessão. Esse recurso pode ser utilizado para auxiliar quando necessário nesses casos? Se for um componente obsessivo real, sim. Né? Faz parte do conjunto de terapêuticas para o ser imortal. Quando, no processo obsessivo, nós conseguimos dialogar com o agente obsessor, levando a considerá-lo, que ele considere aquela criatura como um ser que está buscando a sua melhoria individual, apesar de ter tido os equívocos do passado, e ele ter sido atingido por esses equívocos, e hoje não conseguindo perdoar esta criatura no momento atual, e daí levando o seu processo obsessivo com toda a garra e força, se nós conseguirmos entender que a relação dessas criaturas ela é bilateral, tanto um influenciou no passado quanto o outro está influenciando no momento atual, nós conseguimos, através do diálogo na reunião mediúnica, promover um estado de consciência e o convite para que esse espírito obsessor passe a ver aquela criatura que foi o seu algoz no passado como alguém necessitada tanto quanto ele no momento. Por isso que uma das maiores fontes de caridade que nós podemos ter dentro da casa espírita, principalmente no quesito mediúnico, é levar que o outro, no plano espiritual, considere a temporariedade das ações. Não é porque ele foi agredido no passado que ele continuará sendo agredido no momento presente e no futuro. Ambos perpetraram uma relação bilateral de equívocos. Porém, ambos estão convidados a reconsiderarem tudo isso. Então, o tratamento da desobsessão, ele é um tratamento de caridade, de misericórdia, de levar o consolo, porque aquele obsessor, ele também sofre, apesar de não parecer. E isso a gente vê no livro Libertação, de André Luiz, que é o livro mais psiquiátrico de toda a série André Luiz. E lá, Gubbio coloca para André Luiz que ambos, obsediado e obsessor, são adoecidos da alma e que precisam se libertarem. E com o passar do tempo, com o diálogo fraterno do dialogador para com o espírito obsessor, nós conseguimos quebrar estas amarras principalmente da violência mental entre um e outro, né? Então, é importante, sim. O que dizer quando um paciente de um certo transtorno, que já fez e faz o tratamento espiritual,
e toma medicamento médico, porém ainda consome a bebida alcoólica. Bom, como responder, hein, Eduardo? Parece simples, mas não é, né, gente? A questão da observação consciencial do seu processo de adoecimento passa principalmente pela noção da realidade. Independente de tomar a medicação para o problema, se eu continuo no problema, eu não estou tratando. Eu estou adiando o meu tratamento. Eu estou me autossabotando. Eu estou tendo dificuldades de observar a oportunidade que Deus está me dando de procurar o atendimento espiritual, a casa espírita, o tratamento convencional. Eu estou deixando de acreditar em mim e estou decepcionando a mim e a todos aqueles que estão comigo, porque isso é fonte de sofrimento para todos. Então, o que dizer dessa situação? É muito complicado a gente emitir um julgamento, porque seria fácil dizer assim, ó, ele não está querendo nada com nada, está só adiando. Mas não é assim. A pessoa que não consegue visualizar a sua real situação atual, ela ainda está bastante enferma. Então, precisa de cuidados, principalmente no setor da própria caridade, mas precisa também de um autoenfrentamento. Aí a família tem um papel fundamental. Não de agredir, mas de chamar a atenção para esta pessoa que está relutando em deixar o vício. A bebida alcoólica, ela traz uma série de problemas graves, não só no conteúdo mental, mas principalmente no corpo físico. E isso leva, ao passar do tempo, à demência alcoólica. Nós estamos, neste momento, com uma amiga em que uma mãe com câncer de vesícula biliar, que desencarnou há uma semana, o pai dela com Alzheimer e o irmão com demência alcoólica. E ela cuidando dos 3. E ela com câncer de mama atual em tratamento. Ou seja, a gente precisa ter forças para poder entender essa... E ela não é espírita, mas ela procura sempre perguntar, no caso, para mim, qual a minha visualização disso tudo. Então, na realidade, o que ela precisa, e que todos nós precisamos, e no caso dessa pessoa, precisa entender que está perdendo uma oportunidade da melhoria enquanto ser imortal. E, principalmente, adiando a melhoria do seu corpo físico e da sua saúde mental. Aí a gente tem que respeitar o tempo. Mas a família tem um fator preponderante sobre isso, de chamar a atenção para a realidade. No atendimento fraterno, diante da complexidade no diagnóstico dos tratamentos mentais, como, por exemplo, autismo, depressão, síndromes de toda a natureza, como o atendente deverá se comportar no encaminhamento à ajuda especializada? O que fazer para não diagnosticar tudo como transtorno mental ou tudo como obsessão espiritual? Isso é bom porque eu já travei o diálogo com o Jacobson sobre isso, né? Nós da Casa Espírita temos uma ideia errônea que tudo é obsessão. Então, por exemplo, eu tenho um hipotireoidismo orgânico. Eu não cuidei do hipotireoidismo. Eu não fui ao médico, ou eu fiz os exames e não voltei, ou eu preciso aumentar a dose da minha medicação. Um dos sintomas do hipotireoidismo não controlado é exatamente o caráter depressivo. Aí a criatura é conduzida para a casa espírita porque ela está em influenciação obsessiva. Ela está deprimida porque ela tem uma influenciação e a família bate o pé.
E se chega na casa espírita e possui pessoas lá dentro que compram essa briga, ele vai para o tratamento de desobsessão, que ele vai caindo cada vez mais o seu conteúdo físico, vai ficando mais deprimido. Aí a criatura tem um familiar lá que dá um clique, não, vamos no endócrino. Tomou lá o seu Sintroi de 100 microgramas, acabou o processo depressivo, a influenciação espiritual foi embora. Né? Não está mais obsidiado, porque voltou ao normal. Então, gente, é importante que a gente não conduza tudo como processo obsessivo, porque não é. Porque obsessor de nós mesmos podemos ser, né? Quando nós perpetramos no caminho do erro. Então, nós precisamos conduzir, no meu ponto de vista, aí talvez o Hélio possa nos ajudar nessa questão do atendimento fraterno, é que se aquela criatura que está lá na minha frente, com aquela possibilidade de transtorno psíquico, se ele não tem consciência disso, de uma maneira ou de outra, essa família precisa ser contactada. Porque se eu tenho um fenômeno depressivo, com ideação suicida, como nós vamos ver na apresentação da Arismar daqui a pouco, é risco de vida. Né? E nós precisamos preservar a vida, não podemos ser fatalistas. Não é porque a criatura quer se suicidar que nós vamos deixar. É o livre-arbítrio dela. Não, nós temos que, nesse ponto, sermos incisivos, porque é uma vida que se vai e que vai angariar sofrimentos futuros. Então, acredito eu que no atendimento fraterno, neste momento, é preciso viabilizar, dentro da estrutura em que ele está, visualizar como contactar um familiar para poder direcionar para um tratamento psíquico. Detalhe, viu, gente? Trabalhadores do atendimento espiritual também adoecem. Muitos vão procurar outra casa espírita numa outra cidade perto para não os outros saberem da casa espírita que ele também está doente. É um tabu que nós temos dentro da casa espírita. Eu não posso falar que eu tenho depressão. Vão me tirar da reunião mediúnica. Eu não posso falar que eu estou tomando um remédio para controle do humor. Vão me tirar do atendimento fraterno. Como é que eu não consigo conduzir minha vida? Porque como é que eu vou ajudar o outro? Então, a gente precisa ter também a total noção real para conosco, né? Então, nesse caso, eu acredito, e depois o Hélio pode complementar, qual seria a melhor solução. Mas eu acredito que o contato, né, com aquela pessoa, ou às vezes ele vai com alguém, aí você observa, né, para você depois fazer um convite para que esse familiar esteja presente, para poder também tomar ciência da situação. Hélio, depois você complementa para mim, tá bom? Vocês devem ter observado que nós não fizemos nenhuma pergunta sobre suicídio, intencionalmente, até porque vai ter a exposição depois dessa, né, depois do intervalo, e a gente deixou as perguntas aqui armazenadas para fazer mais adiante para o Arismar. A última pergunta agora: a casa espírita já se encontra habilitada a fazer a psicologia espírita baseada nas obras de Joana de Ângeles, ou é importante deixar o aspecto psicológico para serem tratados pelos profissionais habilitados para isso, no caso, o psicólogo ou psiquiatra? Essa pergunta é ótima, porque aqui a gente também vai fazer uma divulgação. Dentro da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, com as suas afiliadas em todos os estados, nós temos agora, já há bastante tempo, mas agora de uma maneira mais institucional dentro das AMEs, o estudo sistemático das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Feitos para todos os interessados, mas principalmente para os psiquiatras e psicólogos da casa espírita. No que difere o tratamento psicológico de Joana de Ângeles convida, o que ela coloca dentro da sua série psicológica, para o tratamento psicológico tradicional? A única diferença é a visualização do ser imortal.
Porque para aqueles que trazem o conteúdo de Joana de Ângeles bem sedimentado dentro da casa espírita, ele tem total condição, enquanto profissional destas áreas, não que nós, pessoas comuns, não possamos fazer, porque muitos de nós somos até autodidatas e conseguimos, talvez até por experiências passadas, de trazer um contato íntimo com relação a essas questões psicológicas, porque muitos de nós talvez já tenhamos tido contato desses princípios. Então, o pessoal da AME Brasil institucionalizou esses cursos para os profissionais da casa espírita que trabalham nesta área. E pode ser de grande valor, sim, porque a maneira de visualizar e abordar é um pouco diferente, ou bem diferente, do conteúdo materialista de alguns psicólogos, que onde o problema nasce é na mente, nos neurônios que nós vimos lá. Para a medicina e para a psicologia tradicional, o fator espiritual é inexistente. Porém, ele é de grande valia, mesmo na psicologia tradicional, sem levar em conta o fator espiritual. Porque todos os psicólogos, todos os terapeutas da área da psicologia, eles vão tentar ajudar que aquele ser adoentado visualize aonde está o problema ou os problemas e vamos começar a tratar. Se o problema está na infância, uma infância extremamente adoecida, com pais violentos ou com abusos sexuais, aquilo ali vai ser tratado. E é de um mérito impressionante, porque nós conseguimos fazer com que o ser adoecido psiquicamente consiga ter uma visualização diferenciada e consiga entender o que é que aconteceu e como fazer com que isso colabore futuramente para si de uma maneira positiva, ou seja, se tornar mais tolerante, mais compreensivo, mais humanizado para aqueles com que fizeram o mal para ele. Quando eu digo mal, no sentido de promover o adoecimento psíquico. Porém, se nós tivermos dentro da casa espírita pessoas que sejam abalizadas nessas áreas, com certeza o conteúdo de aprendizado e o conteúdo de exposição do tratamento psicológico, levando em consideração o ser imortal, ele é extremamente benéfico. E aí fica o convite para os profissionais de saúde da casa espírita, da área de psiquiatria e da área de psicologia, que queiram também participar desses estudos. As AMEs locais estão já se regularizando para isso. Então, apenas entrar em contato.